Uma coisa que talvez esteja fora do radar da grande mídia, que pode ter impacto nos seus investimentos, é a greve que está acontecendo nos Estados Unidos, nos portos. Quase 45 mil trabalhadores em mais de 35 portos nos Estados Unidos, na costa leste, nesse momento estão paralisados e podem gerar um impacto muito grande na economia se persistir por um tempo muito longo. O que está acontecendo? Quais são os potenciais impactos? Quais são os setores? E será que a economia é afetada grandemente? O que acontece com a inflação? O que acontece com o câmbio? Eu vou te trazer aqui um resumo do que está acontecendo e como isso pode impactar a sua carteira de investimentos. Então, vem comigo. Bom, agora no começo de outubro, a gente foi surpreendido por uma novidade na economia dos Estados Unidos que podem ter impactos, sim, relevantes a curto prazo no mercado norte-americano. Quase 36 portos nos Estados Unidos foram impactados por uma paralisação de mais de 45 mil estivadores, que são trabalhadores que trabalham nos portos. E a gente sabe que isso representa muito em termos de importação e exportação de produtos nos Estados Unidos. Esses 36 portos que se concentram na costa leste dos Estados Unidos, que vai do Maine até o Texas, basicamente representam quase 50% do volume trafegado de produtos nos Estados Unidos. A gente está falando então, portanto, desde bens ligados à produção manufatureira ou até mesmo alimentos que são negociados dentro de um Walmart, de uma Target da vida nos Estados Unidos. Isso tudo tem sido afetado, como chips para a produção de celulares, tudo isso tem gerado uma preocupação muito grande de como isso pode afetar a cadeia de supply chain, né, de suprimento nos Estados Unidos. Estima-se nesse momento, analistas do JP Morgan já fizeram alguns cálculos prévios de que essa paralisação pode gerar um impacto de até 5 bilhões de dólares por dia nos Estados Unidos. Isso representa mais ou menos 6% do PIB diário dos Estados Unidos. Se a gente for anualizar, né, se a gente fizer essa conta aqui pro ano como um todo, se a gente considerar que essa crise dure ali pelo menos de 15 até 30 dias nos Estados Unidos, a gente não está falando de um impacto muito grande, né, acima de 1% do PIB nos Estados Unidos ao longo de um ano. A gente não está falando de um impacto desse tamanho. Mas em termos setoriais, pense que isso gera um problema muito grande. Eu acho que talvez a gente aqui como brasileiro tenha uma facilidade maior para entender isso, porque a gente passou por uma crise dos caminhoneiros, uma greve dos caminhoneiros. Você vai lembrar lá em 2018. Foi um impacto ali de mais ou menos um mês que gerou um reflexo na economia em quase 8 meses. Muita gente fala que normalmente cada dia de paralisação gera um impacto de 4 a 5 dias para você conseguir reestabelecer. Então é muito difícil, imagina, num porto lotado, onde você precisa que um entre e outro sai certinho, se você tem uma paralisação ali de 10, 15, 30 dias, começa a ficar inimaginável, né? Todo o impacto que isso pode gerar em cadeia. E isso entra dentro de um contexto muito difícil nos Estados Unidos. Por quê? O mercado de frete global tem passado por vários problemas, por conta de problemas também de frete no Oriente Médio. Então está acontecendo um conflito no Oriente Médio, muitos navios estão tendo problemas para passar ali pelo Estreito de Hormuz, por exemplo. Isso gera problemas mais ampliados, porque você vai ter dificuldade para importar, para exportar, e isso se traduz em quê, normalmente? Em inflação mais alta a longo prazo. Mas tá, eu estou falando aqui para você que se durar 15 a 30 dias, o impacto no PIB não é tão grande assim, portanto na inflação não deveria ser tão grande. A gente tem um exemplo de isso acontecer nos Estados Unidos lá em 2002, né? Na época o Bush era presidente nos Estados Unidos e houve uma paralisação de 11 dias, né? Até que o presidente tomou a iniciativa de ativar um ato nos Estados Unidos que chama Taft-Hartley, que basicamente consegue impor uma decisão da federação para intermediar a situação entre trabalhadores e sindicatos, para forçar os trabalhadores a voltarem ao trabalho em segmentos que são cruciais para a economia e para a segurança doméstica. Então, isso foi tomada uma decisão lá atrás, durou 11 dias, o impacto em inflação e na economia americana não foi muito grande naquele ano. A inflação ficou em 1,6%, também a gente vinha de um reflexo de 11 de setembro, o impacto na economia em meses anteriores, então ficou ali meio escondido esses reflexos.
mas eventualmente com uma eleição muito perto, há uma pressão muito grande para que o Biden atue nesse momento, e ele já deu sinalizações de que não quer interferir nesse momento, e inclusive, né, os sindicatos têm pedido ao presidente que não atue nesse momento, porque você sabe, você forçar o trabalhador a voltar, quando ele pede, por exemplo, nesse caso, um aumento salarial de 60%, vai fazer com que o trabalho não tenha nenhuma produtividade, né? Então, isso é uma equação muito difícil de lidar, e também há gente que comece a colocar aqui na equação de que talvez isso seja até uma artimanha política, né? À véspera das eleições nos Estados Unidos, eventualmente, quando isso começar a ecoar em grande parte na mídia norte-americana, o Biden entrando, atuando com o Taft-Hartley Act, por exemplo, conseguiria passar uma imagem, né, de resolução, de resolutor de problemas, né? E isso talvez transmitiria alguns votos adicionais para Kamala nesse momento, e que talvez fosse benéfico para o Partido Democrata. Então, assim, pontos positivos e pontos negativos, que a gente poderia listar vários, como isso refletiria na economia, mas vamos ser objetivo. Como isso pode afetar principalmente bolsa nos Estados Unidos? A curto prazo, né, olhando até esse exemplo lá de 2022, a gente pode pensar em reflexos mais óbvios, e principalmente no segmento de logística, né? Então, empresas como uma FedEx, né, ou ferrovias, empresas que lidam com logística rodoviária nos Estados Unidos, podem acabar se beneficiando de uma movimentação como essa, porque o porto fica parado, você precisa transmitir os produtos de uma outra forma, usar outra cadeia logística, aérea, por exemplo, também, e esses segmentos poderiam ser beneficiados. Eventualmente, alguns choques de oferta em termos de commodities pode beneficiar algumas commodities em particulares. Por exemplo, você tem a Gerdau aqui no Brasil, que opera dentro dos Estados Unidos, então a gente precisa entender como que isso afetaria a curto, médio e longo prazo a companhia, se isso beneficia ou prejudica. Então ainda não são muito claros, tá, esses reflexos. E como eu falei, tem a questão do Oriente Médio, né, que também pode fazer com que pese mais, né, esse ato nos Estados Unidos, isso gere uma pressão, e também muito em função disso que isso acontece nesse momento. Por quê? É às vésperas das eleições nos Estados Unidos, você tem esse problema no Oriente Médio, e também você está próximo do final do ano, que historicamente é sazonalmente um bom período para venda de bens nos Estados Unidos, né, em todo o mundo, né? Porque você tem final do ano, você tem 13º, né? Você tem mais liquidez na bolsa, digamos assim, nos Estados Unidos, mais liquidez, né, no bolso das pessoas no final do ano, você tem mais consumo. Então, você não conseguir deslocar produtos nesse final do ano seria muito prejudicial para a economia doméstica. E setores que se prejudicam mais, como eu falei aqui ao longo desse vídeo, é varejo, setor agro, né, e principalmente varejo. Então, empresas como Walmart, Target, né, que dependem muito de produtos importados, né, tendem a sofrer. Então, isso também se reflete em inflação maior de alimentos no mercado americano, e eventualmente poderia desacelerar uma queda de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, esse não é um cenário que a gente gostaria. Então, a pressão toda está formada e a gente precisa estar muito em cima desses efeitos. Então, assim, continua acompanhando a gente aqui, a gente está em cima disso, tá? Então, conversa com o seu assessor, vamos pensar como está a sua carteira nesse momento para entender exatamente o que talvez você poderia fazer se você não está muito exposto a varejo nos Estados Unidos, né? Enfim, vamos entender como estruturar a sua carteira para passar por isso ileso. E vamos torcer para que isso se resolva rapidamente e que os efeitos na economia americana sejam bem baixos, né? Que não chegue a um patamar aqui de uma greve dos caminhoneiros, que é um cenário muito mais ríspido do que eu imagino que vai acontecer nesse caso, tá, nos Estados Unidos. Então vamos ficar atento, é um fator importante que talvez ainda não esteja ecoando nos noticiários, mas que de antemão eu já quero trazer para você, que a gente está em cima, a gente está acompanhando. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.